A mãe da noiva interrompe o casamento do ano e grita um segredo aterrorizante sobre a filha que faz toda a alta sociedade paralisar. Minha filha é um buraco vazio! A mulher afirma aos ouvidos do milionário cadeirante. A noiva, desesperada e exposta, tenta fugir em pânico pelos corredores, mas tropeça e sofre uma queda violenta que silencia a cerimônia para sempre. Um detalhe descoberto logo após o acidente faz a polícia correr para o local imediatamente. O zumbido constante da calculadora mecânica cortava o ar-condicionado quebrado, uma trilha sonora monótona para a pilha de livros-caixa empilhados como barricadas. Bruno esfregou as pontas dos dedos nos olhos, sentindo a arenosidade de quem passou o dia inteiro decifrando a caligrafia de comerciantes que acham que fiscal é inimigo. O cheiro de papel moeda velho e alvejante barato impregnava o carpete desbotado do escritório, misturado ao cheiro de asfalto quente que entrava pela freste da janela. Ele passou a caneta vermelha na última discrepancy, uma falta de R$ 5 no estoque de uma padaria da esquina. Não era apenas erro, era roubo. Mas Bruno sabia como consertar as coisas, sempre soube. Era o homem da conciliação, do ajuste fino, de tornar a desordem aceitável. Bruno, o seu Joaquim estava na porta querendo saber se o imposto de renda dele desceu dessa vez. O estagiário espiou a cabeça, roendo a unha suja de grafite. Diz pra ele que quem faz milagre é padre, não contador. Mas a gente abateu as despesas com o remédio da mãe dele. Vai cair uns 30%. Bruno ajeitou a gravata que já apertava o pescoço. O relógio de pulso marcava 19h10. Atraso. De novo. O clock ticking não era só o ponteiro, era a contagem regressiva do seu dia útil roubando o tempo familiar. Ele jogou a pasta no ombro, sentindo o peso da lombalgia que já era velha conhecida, e desceu as escadas correndo. O elevador estava quebrado há 3 meses, uma economia de condomínio que saía cara na coluna vertebral de todos. Lá fora, o sol ainda socava o concreto, irradiando uma onda de calor que fazia a camisa de algodão colar nas costas instantaneamente. O som de buzinas e o pregão de um vendedor de água formavam uma sinfonia caótica da periferia. Bruno correu para o ponto de ônibus, desviando de uma poça de lama cheia de óleo que refletia o céu laranja. O ônibus lotado chegou com um chiado hidráulico de derrota. Ele se espremeu entre uma senhora com sacolas de feira e um jovem cheirando a colônia barata, sentindo o cheiro de suor alheio e o gosto metálico de cansaço na boca. No caminho, o celular vibrou no bolso. Mariana. O nome na tela acendeu uma luz de alerta amarela, não vermelha, mas suficiente para apertar o estômago. Oi? Você tá onde? O jantar tá esfriando e a conta de luz veio o triplo do mês passado. Você viu isso? A voz dela não era um cumprimento. Era uma acusação. Bruno prendeu a respiração, sentindo o peito oprimir. Tá chegando, Mari. Fechou o mês para um cliente novo, aquele da pizzaria. Trouxe uns trocados a mais. Dinheiro não resolve tudo, Bruno. A Larissa precisa de material para a escola e o Pedro tá com tosse de novo. Tudo aqui é urgente. Você devia ter procurado aquele emprego na multinacional que eu te falei. A gente tá estagnado. Eu gosto do que faço. E os meninos? A gente tá bem. O silêncio na linha era pesado, carregado de subtextos que Bruno recusava-se a ler. Para ele, bem significava teto, comida e contas pagas. Ele acreditava que a estabilidade numérica que ele aplicava nos balanços poderia sustentar um casamento, ignorando que o amor não era uma linha reta no gráfico, mas uma volatilidade imprevisível. Tá bem. Traz o leite. Acabou. A chamada caiu. Bruno guardou o aparelho, olhando para sua própria imagem refletida no vidro da janela do ônibus. Olheiras fundas, expressão de quem carrega o mundo nas costas e acha que é dever moral. Sua falha fatal, a generosidade cega, fazia com que ele interpretasse o descontentamento dela como falta de recursos e não falta de caráter. Ele achava que se fosse mais útil, se trabalhasse mais, a conta bancária da felicidade dela finalmente fecharia no positivo. Desceu 2 quarteirões antes da casa para comprar o leite e, instintivamente, um chocolate ao leite. Era a moeda de troca dele. O suborno afetivo. Ao entrar na casa simples, o barulho da televisão no volume alto rasgou os ouvidos. Larissa, a mais velha, deitada no sofá com o celular colado na cara, nem ergueu a cabeça. Pedro, 5 anos, brincava no chão da sala com peças de Lego espalhadas, uma armadilha para quem andava sem prestar atenção. Bruno desviou dos blocos, sentindo a dor aguda na sola do pé ao pisar numa peça triangular, mas engoliu o gemido. Era o preço de voltar para casa. Foi até a cozinha. Mariana estava encostada na pia, lavando uma única louça com uma força desnecessária, de costas para a porta. O vestido justo mostrava curvas que Bruno ainda admirava, mas que ela já não permitia que ele tocasse sem razão prática. Trouxe o leite, ele colocou o saco plástico na mesa, o barulho das embalagens batendo soando alto no silêncio hostil. E trouxe isso. Ele estendeu o chocolate. Mariana se virou devagar. O rosto dela estava maquiado, mesmo sendo quase hora de dormir.
Os olhos, porém, estavam gelados. Chocolate, Bruno? Sério? A gente tá com a roupa suja pra passar e você vem com bala de criança. Isso não paga a creche, não pagas a academia. Eu não vou ser jovem pra sempre vendo vida de passarinho. Ela pegou o chocolate e jogou na cesta de pão. Não foi um agradecimento. É só um agrado, Mari. O dia foi pesado. Seu dia sempre era pesado. A vida dele sempre era pesada. E a culpa dele por não conseguir ser o magnata que ela imaginava que ela merecia era um veneno que ele bebia todos os dias, achando que era remédio. Tá bom, vai banho nas crianças. Eu preciso sair. Bruno parou, a mão na alça da pasta. Sair? Agora? É quase 8 da noite. Tenho minha vida, Bruno. Você acha que ser mãe é sentar nesse formigueiro esperando o marido vir com chocolate? Minha mãe precisa de umas coisas na farmácia. Vou resolver. Ela passou por ele, encostando o ombro dele com uma violência contida. O perfume dela, barato mas doce, inundou o espaço por um segundo, substituindo o cheiro de jantar simples. Bruno não perguntou onde a mãe morava agora, nem por que ela precisava ir tão tarde. Sua falha falava mais alto. Ele não queria saber. Queria apenas manter a paz, custasse o que custasse. Vou logo, ela gritou do corredor, já calçando um sapato de salto alto que Bruno não lembrava de ter visto no armário. Ele ficou sozinho na cozinha. O som do sapato batendo no chão de cimento se afastando. O cheiro de feijão queimando começou a subir da panela. Bruno correu para desligar o fogo, mexendo a comida preta com raiva de si mesmo por ter esquecido, mas logo a raiva deu lugar à resignação. Ele serviu o prato, chamou as crianças e comeu o jantar queimado, mastigando a tristeza, achando que se aguentasse gosto ruim na boca, talvez o amanhã tivesse um sabor melhor. Era o contador tentando consertar o prejuízo emocional antes mesmo do balanço do mês fechar. Mas a conta que estava prestes a vencer não tinha nada a ver com finanças e tudo a ver com a própria alma. O cheiro de cerveja quente e tabaco barato golpeou as narinas antes mesmo da porta de ferro abrir totalmente. Bruno estreou os olhos, ajustando a aba do boné que ainda mantinha a marca do suor do dia de trabalho no escritório de contabilidade. O ar-condicionado da sala estava desligado. Um erro de cálculo imperdoável naquele calor de novembro que fazia a camisa social colar nas costas. O som da TV em volume altíssimo, vibrando à mesa de centro, era o primeiro aviso de que a ordem natural daquela casa havia sido violada. Não era apenas o barulho. Era a presença. No sofá, exatamente onde Bruno costumava ler os relatórios financeiros antes de dormir, estava ele, Clayton. Uma montanha de músculos tensos e uma tatuagem de rosto que parecia uma ameaça física. O homem esparramava as pernas, ocupando mais espaço do que a geometria da sala permitia, com uma lata de alumínio amassada na mão, deixando um anel de suor na tampa de vidro. Sem descanso. Sem coaster. Um insulto ao equilíbrio que Bruno levou anos para construir. O pai dos meninos chegou, Bruno. Pode sentar que a gente conversa. Mariana estava na cozinha, o porteiro de corpo curvado sobre o balcão, mas o olhar brilhava. Era um brilho que Bruno não via há tempos, perigoso e febril. Ela oferecia um copo para o ex-presidiário com uma reverência que jamais tivera ao servir o jantar do marido. O estômago de Bruno revirou. Um nó apertado que subia para a garganta. O relógio na parede ticava alto, lembrando que as crianças podiam acordar a qualquer hora com aquela algazarra. O risco. A variável imprevisível. As crianças dormem, Mariana. E amanhã tem escola. O senhor não devia estar aqui. A voz saiu mais trêmula do que o planejado. Bruno tentou achar a postura, a autoridade do provedor, o homem que pagou as contas, legalizou a paternidade e segurou as barbas durante o silêncio da cadeia. Mas Clayton riu. Um som rouco, como pedras bem moídas. O ex-presidiário levantou-se devagar, deixando a lata cair no chão com um clangor metálico que ecoou pelo corredor. Ele era maior, mais largo, cheirava a rua e a liberdade violenta que Bruno nunca conheceria. O senhor? Tá se fazendo de bonito para a mãe das criaturas. Aqui é minha casa. Eles têm meu sangue, entendeu? Papel de cartório não vale nada quando o macho tá na porta. Clayton avançou um passo. O cheiro de suor e álcool era nauseabundo. Bruno recuou instintivamente, as costas batendo na porta fechada. A mão dele buscou a maçaneta, a pele úmida escorregando no metal frio. A matemática simples da vida dele ali se desfazia. Dedicação não igualava respeito. Mariana interveio, mas não para separar. Ela se colou ao lado do gigante, uma mão no peito tatuado dele, desafiando Bruno com o queixo erguido. Você sempre foi caretinha, Bruno. Seguro. Chato. A gente precisa de fogo, entende? Ele voltou para assumir o que é dele. E você? Você tá atrapalhando. Já cansou sua utilidade. Caiu fora. Vocês não podem fazer isso. Eu criei eles. Eu sou o pai no papel. Tem um processo, aguarda. É ilegal jogar eu na rua assim. Bruno gaguejava, a mente correndo pelas leis, pelos códigos civis, tentando achar uma regra que se aplicasse àquela insanidade. Mas a vida não opera por estatutos. Clayton deu um empurrão no peito dele.
Não foi forte o bastante para machucar, mas suficiente para quebrar o que restava da dignidade. Bruno tropeçou na sapata saindo para o corredor do prédio. O chão de cerâmica parecia gelado, apesar do calor. Pega tuas coisas e vaza, pai. Antes que eu perca a paciência e te ensine a ser homem de verdade. A porta de madeira bateu na cara dele. O eco foi um som seco, final. Bruno ficou imóvel no corredor escuro, olhando para o número 43 gravado na plaqueta de metal. O silêncio do prédio voltou, pesado, apenas quebrado pelo som abafado de uma risada vinda de dentro do apartamento. Eram risos deles. Ele tirou o boné da cabeça, o coração batendo contra as costelas como um pássaro enjaulado. O bolso traseiro da calça vibrava. Era o alarme do celular, lembrando que a parcela do carro vencia naquele dia. Tudo que ele construiu, reduzido a um aviso de dívida e uma porta trancada. Se você curtiu essa intensidade e quer ver o que acontece quando a bondade vira fraqueza, clique no like e se inscreva no canal agora mesmo. Não perca o próximo capítulo dessa história. O sol de meio-dia açoitava o asfalto da Rua das Acácias, transformando o ar em uma massa viscosa e pegajosa. Bruno ajustou a gravata, que já grudava suavemente no pescoço, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, um contraste irritante com o calor externo. No banco do carro, um Fiat Siena com a pintura descascando de tanto sol, as sacolas do mercado estalavam no plástico. Leite integral, pão de forma, fraldas geriátricas para a mãe dela. Uma lista mental de custos que ele processava automaticamente. Uma tentativa desesperada de manter a contabilidade daquela família em ordem, mesmo depois de o livro ter sido rasgado. Ele saiu, o sapato de couro resvalando no paralelepípedo irregular. O cheiro de esgoto a céu aberto, misturado ao de gordura de churrasquaria na esquina, fez o estômago revirar. Um aviso físico para que não entrasse naquele território que já não lhe pertencia. Mesmo assim, avançou. Era domingo, dia de visita, mesmo que não tivesse sido convidado. Parou em frente ao portão de ferro, enferrujado na base. A música de pagode estourada dentro da casa vibrava no peito, um ritmo ofensivo que calava a memória dos sermagens que ele costumava dar sobre economia e futuro. Bruno respirou fundo, sentindo o cheiro de cerveja barata que emanava da garagem aberta. Ele era o provedor. O homem que pagou as contas. O nome nas certidões. A lógica contábil dizia que ele tinha entrada. O coração em ritmo acelerado tentava convencer o cérebro de que tudo era um mal-entendido passageiro. Ele empurrou a campainha. O som estridente foi engolido pela música alta. Batendo na porta, a madeira repelou sob o punho, úmido e trêmulo. Quem é o caralho? A voz rouca e conhecida veio lá de dentro, seguida do som de passadas pesadas no chão de cimento. Bruno estufou o peito, segurando as sacolas como se fossem um escudo. A fechadura rangeu e o portão se abriu. Clayton apareceu na abertura, apenas de sunga, o torso coberto por tatuagens imprecisas e cicatrizes recentes. O cheiro de álcool e desodorante barato atingiu Bruno como uma bofetada. Ele viu o ex-presidiário não como um homem, mas como uma dívida ativa impagável, um erro no balanço que ameaçava quebrar a empresa. Trouxe as compras, disse Bruno, esticando as sacolas, a voz falhando no final. E queria ver o Pedro e a Larissa. O dia tá acabando. Clayton deu uma risada seca, raspando a garganta e não fez movimento para pegar os sacos. Tu ainda tá nessa, Grilo? Passou a boiada, compadre. A casa agora tem dono de verdade. De sangue. Bruno sentiu um frio na barriga, como se tivesse engolido gelo. Ele olhou para o interior da casa, escuro e desorganizado, móveis jogados, a ausência total da disciplina que ele impunha. Eu criei eles. A lei, a papelada tá em meu nome. Não dá para simplesmente... Papelada é papel, Bruno. A voz de Mariana cortou o ar do fundo da sala. Ela surgiu atrás de Clayton, um hobby curto cobrindo mal o corpo, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela não parecia a mulher da casa, parecia uma convidada desinteressada no próprio desastre. Você não tem mais nada com isso. Tá difícil entender? Bruno ignorou a autoridade dela, a falha fatal sussurrando que ele ainda podia consertar com bondade, com recursos. Ele era útil. Eu vi o extrato bancário, Mari. Bruno falou mais alto, desesperado. A conta de luz está para cair. O aluguel vence terça-feira. Traz o dinheiro que eu pago dentro. As crianças não podem pagar pelo erro de vocês. Deixa eu entrar. Acerto isso com você. Só um minutinho. Mariana desceu os 3 degraus da sala, andando até a porta. O cheiro do perfume que Bruno presenteava no Natal anterior estava misturado ao odor de fumaça de cigarro. Ela olhou para as sacolas, depois para o rosto dele, com um desprezo gelado. Nós não precisamos da tua esmola, Bruno. O Clayton arranja o dinheiro. Ele é homem, não um contador castrado que vive colado na mamãe. É mentira. Vocês não têm como. Bruno insistiu, a visão turvando. Ele notou um hematoma roxo no braço dela, escondido mal pela manga do hobby, mas escolheu não comentar, focado na lógica. Eu sou o pai deles. Pelo menos deixa eu falar com eles. 5 minutos. Clayton deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Bruno. O calor do corpo do bandido era radiante, ameaçador. Ele pôs a mão pesada na ombreira da porta, fechando a fresta.
Tô te falando pra vazar, irmão. Tá ficando chato. Bruno sentiu as pernas bambas, o instinto de luta fugindo diante da superioridade física bruta, mas a mente se agarrou à última esperança. A razão. Ele puxou a carteira, tirou um maço de notas, o dinheiro do aluguel dele mesmo e estendeu para Mariana. Um suborno pela paternidade. Uma compra de dignidade. Toma, é pra semana. Só deixa eu ver os meninos. Mariana olhou para o dinheiro. A mão dela tremeu. Por um segundo a ganância brilhou nos olhos, o velho reflexo de dependência. Mas então ela olhou para Clayton, que ria com os dentes amarelos expostos, e a decisão foi tomada. Ela bateu a mão de Bruno, espalhando as notas na calçada poeirenta. Vai para casa chorar pros teus zeros. Ela sussurrou, com um sorriso cruel nos lábios vermelhos. Onde você nunca devia ter saído. O portão bateu com um estrondo metálico que ecoou na rua vazia. O som das crianças gritando de alegria lá dentro foi abafado pelo volume da música que subiu mais ainda. Bruno ficou parado, olhando para as notas de R$ 50 espalhadas na lama da sarjeta, manchadas de óleo e sujeira. O som de um cachorro latindo ao longe era o único ruído, até a buzina impaciente de um carro atrás dele lembrar que o semáforo havia aberto. Ele se agachou, as articulações rangendo, e começou a recolher o dinheiro sujo, um por um, enquanto o sol escaldante queimava o couro cabeludo, sem perceber que o testemunho de uma vizinha na janela do primeiro andar filmava tudo. A conta não fechava. O prejuízo era total. O ar-condicionado do Fórum Central estava quebrado há semanas, transformando o corredor de paredes verdes musgo numa estufa de papel e suor. Bruno ajustou a gravata que já apertava o pescoço, sentindo o tecido sintético colar na pele úmida das costas. O cheiro de café azedo e mofo de carpete enchia o peito, um gosto familiar de burocracia lenta. Ele olhou para o relógio de pulso. 15 para as 4. A audiência de conciliação tinha começado com 30 minutos de atraso. O tic-tac no silêncio da sala de espera parecia uma martelada na têmpora. A porta da sala de audiência se abriu com um rangido de dobradiça velha. Não saiu o juiz, mas um oficial de justiça de jaleco cinza, segurando uma pilha de folhas amareladas que pareciam feitas de areia. Bruno de Souza? A voz era roupa sem sal. Bruno levantou sentindo a perna direita dormente. Aqui. A advogada da outra parte chegou? O oficial não respondeu. Estendeu a mão com um papel, a ponta do dedo suja de carimbo azul. Intimação. Ficção de pensão alimentícia. 30% do salário líquido, mais custas processuais e correção monetária. Assine aqui embaixo. Bruno segurou a folha. O papel estava úmido, macio, como se tivesse sido guardado em um porão. Seus olhos percorreram as linhas miúdas, procurando o erro no balanço. O equívoco contábil. 30%. A conta não fechava. Ele já pagava voluntariamente, descontava na folha, mandava extras. O valor ali era quase o dobro. Era matemática impossível. Isso tá errado. Eu já pago. Tenho os comprovantes no bolso. Problema seu discutir isso com o juiz, moço. Assina ou considera intimado de qualquer forma. Bruno assinou com o canetão vermelho, sentindo a ponta furar o papel fino. Ele olhou através da vidraça fosca da sala ao lado. Lá estavam eles. Clayton estava encostado na parede, braços tatuados cruzados no peito largo, uma camiseta regata colando no suor do tórax. Ele mastigava chiclete, o som estalando num ritmo lento, provocador. E Mariana? Ela estava sentada, pernas cruzadas, vestindo um modelo novo que Bruno nunca tinha visto, o tecido brilhando sob a luz fluorescente fria. Ela parecia uma atriz num set de filmagens, distante, alheia. O coração de Bruno bateu forte contra as costelas, como um pássaro preso em gaiola. Ele empurrou a porta de vidro. O som ambiente mudou do zumbido do corredor para o silêncio elétrico da sala. Mari, o que é essa loucura? 30%. Você sabe que eu não tenho esse dinheiro. Vai ter que fechar o apartamento da minha mãe. Mariana virou o rosto lentamente. O rosto dela estava maquiado, a base escondendo as olheiras, mas não escondia o olhar vazio. Era o olhar de uma cobra encurralada prestes a atacar. É o que a lei diz, Bruno. Advogado é caro, sabe? E eu tô cuidando de 3 filhos. Sem falar da conta de luz, da alimentação. Clayton precisa se estabelecer. Ele precisa se estabelecer? Bruno deu um passo à frente, sentindo o cheiro de cigarro barato que exalava de Clayton. O pai biológico tá aqui do teu lado, sem um centavo no bolso. E você cobra de mim? Eu que registrei as crianças. Eu que dei o sobrenome. Clayton parou de mastigar o chiclete. Estalou a língua e se endireitou, tomando altura. O homem era uma parede de músculos e ódio contido. Fica calmo, cidadão. Você que gosta de papelada, né? Então assina os papéis e paga. É simples. Você é o pai no papel, né? Então paga a papuda. Bruno sentiu o rosto pegar fogo. A mão dele tremeu, amassando a intimação. O sangue subiu para a cabeça, zumbindo nos ouvidos, abafando os sons do corredor. Ele olhou para a barriga de Mariana. Era leve, quase imperceptível sob o vestido justo, mas ele conhecia aquele formato.
Ele sabia a matemática da gravidez. Você tá grávida dele de novo? A pergunta saiu como um sopro seco. Mariana ajeitou o cabelo, um gesto mecânico de vaidade. E daí? Vai nascer um irmão pros teus filhos. Você que tanto gosta de família vai ajudar a criar esse também. Isso é um assalto. Você tá usando a justiça para me roubar. Não é roubo, é direito. Ela sorriu um sorriso fino, sem alegria, apenas o movimento dos lábios. Se você não pagasse, a gente não teria vindo aqui. A advogada disse que a paternidade socioafetiva é irreversível. Você não pode desistir de ser pai agora, Bruno. Seria mau caráter. Acha que o juiz vai acreditar que eu tô com o pai biológico e pedindo dinheiro pra ti? O sistema não é burro. O sistema vê você como o provedor. Ela pegou a bolsa, tirou um batom e passou nos lábios com precisão cirúrgica. O cheiro adocicado do cosmético invadiu o nariz de Bruno nauseabundo. Clayton tá começando um negócio. Precisa de capital. Você faz as contas, arruma o dinheiro e transfere. Assim a gente evita dor de cabeça. Clayton deu uma risada baixa, andando até Bruno e passando o ombro com força, quase jogando-o no chão. Valeu pelo empurrãozinho, patrocinador. A gente se vê no mês que vem, com o boleto em dia. Bruno permaneceu imóvel, sentindo o local do ombro onde Clayton tinha tocado doer. O papel na mão estava virado uma bola de suor e tinta. Ele olhou para Mariana, tentando encontrar a mulher que ele amava. A mãe de seus filhos. Não havia ninguém. Só uma calculadora de carne e osso. Ele percebeu naquele segundo gélido que a bondade dele tinha um preço, e ela tinha acabado de cobrar o último centavo. A dúvida morreu ali. Não era uma crise passageira, não era uma briga de casal. Era guerra. Ele virou as costas sem dizer uma palavra, saindo da sala e caminhando pelo corredor quente. O som das solas dos sapatos no piso frio marcava o ritmo de uma nova contagem regressiva. Ele chegou à saída do prédio. O sol da tarde bateu no rosto, cegante, quente demais. O ar da rua parecia fino, insuficiente. Bruno tirou o celular do bolso. Os dedos estavam frios, apesar do calor. Ele digitou o número do escritório. Dr. Arnaldo, preciso de um favor. Vou pedir o cancelamento da guarda provisória. Eu preciso parar de ser o deles para poder sobreviver. Se o sistema quer que eu pague, eu vou pagar apenas o que a lei manda. Nada de presentes, nada de extras. Vou começar a proteger o meu capital antes que eles me prendam por causa do que nem fiz. Ele desligou o telefone. O vento levantou a poeira da calçada. Bruno jogou a intimação amassada na lixeira de metal na esquina. O som do papel batendo no fundo da lata foi o som de um porta se fechando. O homem honesto tinha acabado de ser demitido da própria vida. O contador estava pronto para o balanço final. O sol a pino batia no para-brisa, transformando o interior do carro popular em uma sauna sem ar. O suor escorria pelas costas, colando a camisa social barata no banco de couro gretado. Bruno limpou a umidade da testa com o dorso da mão. Os olhos cravados na entrada daquele casebre de esquina, cercado por muros rebocados com grafites e fios elétricos fazendo uma teia de arame no céu cinza. O cheiro de esgoto a céu aberto entrava pela fresta da janela, misturado ao odor ácido do próprio suor de ansiedade. Lá estava ela, a moto preta de Clayton encostada na calçada de forma torta, cromados reluzindo sob a luz dura, um símbolo de poder naquela rua de terra batida. Bruno consultou o relógio. Faltavam 48 minutos para a audiência no fórum. Mas aquele relógio parecia andar mais devagar do que a burocracia da justiça. Ele viu a cortina da sala se mexer e, por um breve segundo, avistou o rosto do filho mais novo, Pedro, encostado na grade da janela, olhando para nada. O impulso de descer do carro, invadir a casa e retirar as crianças com base na autoridade paterna que a assinatura no papel garantia quase cuspiu fogo em suas veias. Mas ele se conteve. A falha fatal dele, aquela crença cega de que a lógica e a bondade eram moedas de troca universal, travou seu braço na maçaneta. Ele achou que se provasse que a convivência era perigosa, o juiz entenderia. Um berro abafado ecoou lá dentro. A figura magra e tatuada de Clayton surgiu na porta, de sem camisa, gesticulando agressivamente. Bruno sentiu o estômago revirar, uma náusea ácida subindo pela garganta. Aquilo não era um lar, era um campo de minas. Ele registrou a cena mentalmente, calculando o valor daquela prova, mas sabia que no papel aquilo não passava de vizinhança barulhenta. O celular vibrou no console. O nome do advogado amigo pulou na tela. Bruno ignorou. Ele não queria ouvir que não tinha nada a fazer. Ele precisava ver com os próprios olhos. Aprendizado doloroso. A legalidade dele era um pedaço de papel inútil diante da violência real de Clayton. Ele engatou a primeira marcha com um ranger seco e saiu dali, fugindo daquele cenário, mas levando o peso da culpa no peito como se fosse uma carga de cimento. A cidade passava num borrão de prédios sujos e carros velhos. O trânsito da avenida principal estava parado. Buzinas incessantes formando uma trilha sonora de estresse coletivo. Bruno precisava de ar, ou melhor, de um analgésico para a enxaqueca que começava a latejar atrás dos olhos. Ele dobrou a esquina entrando no estacionamento de uma farmácia grande e iluminada, o ar-condicionado convidando como uma promessa de salvação.
Ao empurrar a porta de vidro automática, a temperatura gelada bateu no rosto suado, causando um choque térmico que eriçou a pele. O cheiro de cloro e remédio industrial substituiu o mau cheiro da rua. Bruno caminhou até o balcão, seus sapatos fazendo som estridente no linóleo limpo. Havia uma mulher na frente, loira, bem vestida, discutindo com o farmacêutico sobre um estoque de cosmético importado. Ela parecia de outro mundo, o mundo que Mariana tanto queria e que Bruno nunca conseguiu pagar. De repente, o som da porta automática se abrindo de novo foi cortado por um grito rouco. Isso é um assalto! Ninguém se mexe! 2 homens encapuzados entraram, um deles empunhando um revólver cromado, curvado como um garfo, o cano tremendo, mas apontando para o teto. O cheiro de suor frio e medo instantâneo tomou conta do ambiente, mais forte que o álcool. A mulher na frente travou. O assaltante avançou em direção ao caixa, mas o olhar dele cruzou com a bolsa de couro da loira. O instinto predatório dele mudou. Ele não queria dinheiro do caixa, queria o objeto de valor rápido. A bolsa! Agora! O berro fez o vidro das vitrines vibrar. A mulher reagiu puxando a bolsa para si, um erro de cálculo fatal. O assaltante perdeu a paciência, levantou o braço para o golpe, o dedo já premendo o gatilho no nervosismo. Bruno não pensou. Não houve planilha de risco, não houve cálculo de consequências. O corpo agiu sozinho, movido por uma fúria repentina de não permitir mais a injustiça na frente dele, seja lá quem fosse a vítima. Ele atirou-se sobre as costas do homem, derrubando-o com o peso próprio. O tiro ecoou, um estrondo ensurdecedor que reverberou nas paredes brancas, perfurando o teto e chovendo gesso sobre eles. O cheiro de pólvora queimada invade o nariz de Bruno, misturado ao gosto de sangue na boca, onde bateu com o canto do balcão ao caírem. A luta foi brutal, desengonçada, um emaranhado de pernas e braços no chão escorregadio. Bruno levou uma cotovelada na costela, sentindo a dor aguda lancinar, mas não soltou o braço do homem. Ele apertou o pulso do agressor com força de quem aperta uma caneta todos os dias, até a arma cair. Segundos depois, ou horas, o tempo tinha se dissolvido. O segundo assaltante saiu correndo. O segurança da loja, que estava escondido, chegou desajeitado e imobilizou o homem que Bruno continha. O silêncio que se seguiu era pesado, interrompido apenas pelo choro convulso da mulher e o aparelho de som que continuava tocando uma música alegre de fundo, uma ironia grotesca. Bruno se soltou, ofegante, o peito subindo e descendo como um fole. Ele sentiu o braço formigando, a adrenalina cedendo lugar para a dor física. Ele se levantou, ajeitando a camisa rasgada e suja de gesso. A mulher se aproximou, ainda trêmula, a maquiagem corrida pelo rosto. Você está bem? Ela estendeu a mão, não para ajudar, mas em um sinal de gratidão solidária. Bruno olhou para ela, depois para o assaltante sendo algemado. Pela primeira vez em meses, ele não se sentiu uma vítima. Ele olhou para seus próprios punhos, ainda tremendo, e percebeu que ainda tinha capacidade de lutar. Não pela justiça dos advogados, mas pela ação direta e visceral. Estou. Apenas um arranhão. Bruno conseguiu sussurrar, a voz rouca. Eu sou Fernanda. Eu não sei como te agradecer. Isso foi impensável. Alguém tinha que fazer. Ele olhou para o relógio de novo. O atraso agora era irrelevante. Ele olhou ao redor. A farmácia estava em caos, mas ele estava ali, de pé. A mulher, Fernanda, tinha um olhar firme apesar do susto, diferente do olhar cobiçoso de Mariana. Ela tateou a bolsa, tirou um cartão de visitas, algo trivial naquele momento, mas que parecia um convite para um novo porto seguro. Se precisar de qualquer coisa, um médico, um advogado, me ligue. Por favor. Bruno pegou o cartão. O papel era rígido, textura nobre. Ele guardou no bolso da calça junto com as notificações da justiça. O tempo tinha corrido, o prazo apertava, mas ele tinha encontrado algo que não estava no orçamento. Uma aliada. Ele saiu da farmácia para o calor da rua, mas agora o sol parecia menos opressor. Ele tinha um plano. Não era o plano do tribunal, mas era o dele. E matemáticas reais não se discutem. Agora ele tinha mais uma variável na equação. O ventilador de teto girava preguiçosamente, cortando o ar viciado e quente do corredor do fórum. Bruno ajustou a gravata, sentindo o tecido sintético roçar de forma irritante no pescoço suado. O cheiro de papel amarelado, mofo de carpete velho e o ácido do café barato impregnava as paredes de azulejo amarelo. Ele olhou para o relógio de pulso, o ponteiro dos segundos correndo, enquanto o advogado de Mariana, um homem de terno largo que cheirava a tabaco barato e desodorante vencido, organizava papéis na mesa da audiência de conciliação com uma lentidão proposital. O sistema era uma engrenagem enferrujada e Bruno era a peça sendo moída ali. Ele não via advogados, via contas a pagar, verbas exorbitantes sendo subtraídas de um salário honesto. O mundo dos tribunais não era o da verdade, era o da retórica. Seu Bruno, a senhora não está interessada em conversas de pai. O acordo é 30% do salário líquido, mais planos de saúde integral e escola particular. As crianças merecem o mesmo padrão de consumo que tinham quando o senhor morava com elas. O advogado nem levantou os olhos, batendo a caneta na mesa. Bruno apertou a caneta Bic até o plástico ranger, a ponta afundando no papel de rascunho.
A lógica era torta. Os números não fechavam. Ele ia pagar para sustentar o estilo que Clayton, o bicho da rua, estava destruindo. A falha dele, acreditar que a honestidade era uma moeda de troca universal, rasgava o estômago agora. Ele tentou se erguer, usar a razão. Eu paguei a creche particular. Eu paguei o dentista, o material escolar. Eu sou o pai deles na certidão. Pelo amor de Deus, o dinheiro tá curto. Se eu pagar isso, não tenho como me manter. Onde eles vão dormir se eu for pra rua? O senhor tá vendo os números. Isso é uma falência. O advogado sorriu. Um gesto seco, desprovido de qualquer simpatia, o rosto liso de quem já vira aquele filme centenas de vezes. A lei é clara. Paternidade socioafetiva reconhecida. O senhor que quis ser o pai na hora de assinar os papéis para parecer bonito, agora paga o preço. A dívida é afetiva, vira financeira. Vamos para o julgamento e aí o juiz decide. Mas vai ser pior. Bruno saiu do cartório tonto. O zumbido no ouvido não era de tinitos. Era de impotência. O sol da tarde batia com violência no concreto da calçada, aquecendo as solas dos sapatos. O trânsito da avenida principal urrava, uma buzina constante. O cheiro de escape de diesel engolindo o oxigênio. Ele subiu no ônibus lotado, espremido entre corpos suados e mochilas de estudantes, sentindo o peso da injustiça fisicamente nas costas. Ele precisava ver os meninos. A obsessão dele em fazer o certo, de cumprir o papel de pai biológico que a biologia lhe negou, não o deixava simplesmente ir para casa e chorar. Desceu 3 quarteirões antes. A rua onde Mariana tinha se mudado com Clayton era uma viela escura, esburacada. O asfalto estava quebrado, levantando lá que um labirinto. O cheiro de esgoto a céu aberto misturava com o odor de comida velha e lixo acumulado nos cantos. Bruno andou até o número 14, uma casa com a pintura descascando e um portão de ferro enferrujado coberto de garrancho. O som grave de um funk abafado vibrava na laje, fazendo o chão tremer ligeiramente sob seus pés, batendo no mesmo ritmo de sua ansiedade. Tocou a campainha. O som estridente cortou a música por um segundo. Depois ela voltou mais alto, desafinado. Quem é? A voz rouca de Clayton ecoou pelo interfone, seguida de uma risada grossa. Sou eu, Clayton, o Bruno. Vim ver se as crianças estão bem. Trouxe o uniforme do pequeno que a escola devolveu hoje. É só deixar na porta. O portão rangeu ao abrir, o ferro roçando no cimento. Clayton estava na porta sem camisa, exibindo tatuagens recentes e o rosto marcado por espinhas e cicatrizes de briga. O cheiro de cerveja quente emanava dele a metros de distância, invadindo o espaço pessoal de Bruno. Ele bloqueava a entrada, o braço apoiado na ombreira, postura de dono do pedaço, músculos tensos. As crianças estão dormindo e a mulher está ocupada comigo. Vai embora, que pai de papel. É só 1 minuto, Clayton, joga na calçada que eu pego. Só quero saber se a Larissa conseguiu o remédio para alergia. Bruno tentou dar um passo à frente, a mão estendida com um pacote plástico, mas Clayton deu um passo à frente, o peito colando no terno surrado de Bruno. A respiração pesada, quente e fétida, o cheiro de tabaco barato invadindo as narinas de Bruno, fazendo-o querer recuar. O senhor tá surdo? Tá acabado, seu otário. O juiz vai te dar o golpe da pensão e a gente vai viver a vida real. Aqui não tem contador certinho, não tem almoço em ponto. Aqui tem eu. Lá dentro, Bruno ouviu um choro agudo. Era essa Larissa, ou talvez o caçula. O som disparou o instinto dele, um choque elétrico na espinha. A falha fatal pulsou, a necessidade de proteger, mesmo contra a violência explícita e a ameaça física. Ele tentou espiar por cima do ombro de Clayton, ignorando o aviso silencioso dos músculos do ex-presidiário. Quem tá chorando? O que você fez com eles? Mariana. Clayton empurrou o peito de Bruno com força, usando os 2 braços. O choque foi bruto. Bruno tropeçou nos caliços irregulares da calçada e perdeu o equilíbrio. O impacto foi seco, o joelho de Bruno raspando na pedra áspera, rasgando a calça e arrancando a pele em uma queimadura viva. A dor latejou, aguda e imediata, subindo pela perna. Vai saindo antes que eu perca a paciência, gringo. Da próxima vez a gente não conversa. Mariana apareceu na porta da sala, atrás de Clayton. Ela vestia um roupão curto de cetim, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto pálido e cansado, mas os olhos eram frios como o mármore de um banco. Ela olhou para Bruno caído no chão, o joelho sangrando, manchando a calça bege, e não fez nenhum movimento para ajudar. Havia um desdém no olhar dela, uma calculista frieza que Bruno nunca tinha visto durante os anos em que pagou suas contas. Deixa ele ir, Clayton. A polícia é chata de atender e eu tô sem paciência para a delegacia hoje. Bruno, some daqui. Seu advogado vai te procurar. A gente quer é dinheiro, não visita. Você cumpriu seu papel, agora banca. Ela fechou a porta. A tranca bateu com um som seco, definitivo, o eco repetindo na viela. Bruno ficou ali, ajoelhado na sujeira da calçada, o sangue escorrendo pela canela, misturando com a poeira preta e cinza. O som do funk voltou a bombar, abafando qualquer vestígio de choro ou razão. Ele olhou para o pacote de roupa que ainda segurava, o plástico agora rasgado na queda. Subiu devagar, a perna doendo, o corpo dolorido, a dignidade em frangalhos.
O ônibus passou na avenida principal, bufando fumaça preta. Ele era apenas mais um número errado na conta de outra pessoa. Se você se identificacionou com a luta de Bruno e quer acompanhar até onde vai essa busca por justiça, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo capítulo dessa história. O telefone vibrou na mesa de escritório, jogando o canetário para o chão. Ao outro lado da linha, a voz do delegado rouca, misturada com o som de rádios de polícia e aquele chiado estático de quem transmite más notícias sem se importar com o impacto. Bruno olhou para a pilha de cálculos tributários na tela do computador. Os números vermelhos que devoravam o salário do mês. Fora do escritório, o sol da tarde batia no vidro, cozinhando o concreto e tornando o ar-condicionado inútil, um esforço pífio contra a onda de calor que sufocava a cidade. Ele não correu. Bruno caminhou com passos pesados, sentindo o peso do nó na garganta que impedia a respiração. O coração batia contra as costelas como um pássaro preso em uma gaiola, cada batida marcando o tempo que restava para o desastre se consumar. No corredor do hospital público, o cheiro era uma mistura agressiva de desinfetante barato, suor de nervoso e aquele fedor metálico de sangue seco que nunca sai do ar-condicionado de uma emergência. Gente chorava alto, crianças gritavam, o caos organizado da miséria. Bruno passou por uma freira segurando um copo de água benta e sentiu o estômago revirar, não por nojo, mas pela certeza fria de que o chão tinha desaparecido debaixo dos pés dele. Lá estava ela, Mariana sentada num banco de plástico azul, descascado pelo tempo e uso. Ela não chorava. O rosto estava pálido, quase ceroso, olhar fixo num ponto na parede suja de lama seca. Havia manchas de terra na blusa amarela clara que Bruno tinha comprado para o Dia das Mães no ano anterior, e uma faixa de sangue seco, escura, cobria a barra da calça jeans abaixo do joelho. Ao lado, a enfermeira balançava a cabeça, fechando a pasta do pronto-socorro com um baque seco. Perdeu o bebê também. Estresse, o trauma foi muito forte. O corpo rejeitou. Bruno parou. O ar do corredor pareceu gelar naquele instante, apesar do calor humano de mais de 100 pessoas amontoadas ali. Ele olhou para Mariana, esperando o olhar de súplica, o me ajuda, a quebra do orgulho. Mas ela não moveu um músculo. O olhar dela desviou do nada e aterrou em Bruno, frio, avaliador, como quem olha para uma peça quebrada num jogo de xadrez. Não havia tristeza pela criança que não nasceria. Não havia luto pelo homem que morreu numa troca de tiros enquanto tentava assaltar uma agência de lotérica. O Clayton tomou bala. A voz dela saiu rouca, sem lágrimas. A polícia disse que foi ele quem começou, mas eu sei que mentiram. Ele estava só tentando levar um susto, nunca segurou arma de verdade. Sabe como é. Bruno passou a mão pelo cabelo, sentindo a graxa que acumulara durante o dia de trabalho, o suor frio que descia pelas costas. E as crianças? Onde estão? Com a vizinha do fundo. Não vou poder pagar creche agora, Bruno. Tô zerada, sem ele, sem o auxílio-doença. Não tenho mais nada. Ela se levantou devagar, um movimento torto, segurando a barrinda do banco como se fosse uma velha. Bruno viu as unhas quebradas, a pintura descascando e teve um flashback bizarro daquele jantar de domingo onde ela ria das piadas sem graça do sogro antes de o mundo acabar. A Mariana daquela época parecia ter morrido antes que Clayton levasse o tiro. Você pode ficar lá em casa por uns dias até eu me organizar. É direito deles verem o pai, o juiz disse. Ela riu. Um som curto, seco, que ecoou no corredor e fez alguns cabeças se virarem. Pai? Você acha que isso importa agora? Bruno, abra os olhos. O cadáver tá na geladeira. O dinheiro acabou. O que eu vou fazer com sua compaixão? Comprar pão? Ela passou por ele, encostando o ombro de propósito, deixando um rastro de perfume barato misturado ao odor de ferida. Mas antes de virar a esquina para sair do corredor, ela parou. Bruno viu ela puxar um jornal amassado do bolso da calça, uma propaganda que estava encostada no lixo da recepção. Uma manchete em amarelo. Cuidadores requisitados. Mansão Fontes. Altíssima remuneração. Pacientes especiais. Mariana parou o dedo sobre o anúncio. Bruno viu o tremor na mão dela cessar abruptamente. Os ombros endureceram. A postura curvada pela dor física se endireitou, como se uma injunção elétrica tivesse atravessado sua coluna. Ela não olhou para Bruno mais. Ela olhou para o papel e então para a saída do hospital que dava para o estacionamento lotado, onde os carros de luxo dos médicos brilhavam ao sol da tarde. Era um olhar de predador que viu a presa mancando. Bruno sentiu um arrepio percorrer o braço. Ele viu a transformação acontecer em tempo real. A mulher que ele conhecera, a mãe das crianças que ele criava, a pessoa por quem ele tinha vendido o carro próprio para pagar advogado, não estava ali. Aquele vazio nos olhos dela não era desespero. Era o silêncio de quem estava carregando o cano de uma arma, pronta para atirar em qualquer um que cruzasse o caminho. Fique longe, Bruno. Se o sistema processar você de novo por causa das crianças, não espere que eu vá na audiência defender você. Aqui é a selva e você não tem presas.
Ela saiu andando mais rápido, arrastando a perna esquerda ainda um pouco, mas o ritmo era de ataque. Bruno ficou sozinho no meio do corredor barulhento, cercado por doentes e dor. Ele olhou para a tela do celular que ainda estava na mão. A notícia sobre o tiroteio. A foto do Clayton coberto por um lençol preto. A conta de pensão. A dívida do advogado. O silêncio da casa que ele voltaria para dormir sozinho. Mas pela primeira vez, o medo não era sobre dinheiro ou justiça. O medo era pela sombra que ele acabara de ver nascer nos olhos dela. Ele percebeu com um nó no estômago que parecia uma pedra que o bicho que Clayton tinha criado não era o animal mais perigoso daquela história. O animal estava crescendo dentro de casa, e agora tinha fugido da jaula para caçar presas maiores. O celular vibrou no banco do carcaça. A notificação do banco iluminou a tela. Um raio azul no meio da tarde cinzenta. Débito automático autorizado. R$3.000. O salário de 2 semanas desintegrando-se em segundos para sustentar uma vida da qual ele havia sido expulso. O ar-condicionado chiava, soltando apenas vento morno e cheiro de mofo, mas Bruno não sentia. O estômago revirava não pela fome, mas pela ânsia. Ele passou a mão no volante plástico, pegajoso de suor. O telefone tocou de novo. Larissa. Pai, a gente não tá em casa. Ela trouxe a gente para um lugar aqui longe. É tudo gigante. Tem porteiro com arma. Bruno pisou no freio. O carro traseiro buzinou. Um som agudo e prolongado, mas ele não se moveu. O coração batia contra as costelas como um pássaro em gaiola pequena. Cala a boca e me manda a localização agora. Agora. Ela tá de vestido novo, pai. E o outro homem? Ele tá numa cadeira de rodas. Mãe tá dizendo que a gente tem que fingir que é. A ligação caiu. O sinal falhava naquele bairro rico, um lugar onde até o ar parecia custar mais caro. Bruno jogou o celular no banco do passageiro. O motor do Fiat Uno deu um soluco e morreu na subida. A mão dele tremia tanto que errou a chave na ignição 2 vezes, o metal raspando com um som irritante. Ao ligar, o painel acendeu como uma árvore de Natal amarela. Luz de óleo, bateria fraca. Sem dinheiro. Mas o combustível da raiva era mais potente que qualquer gasolina. Ele pisou fundo. O carro gritou, pneus derrapando no asfalto quente da Zona Sul, deixando uma borracha preta no asfalto impecável. O condomínio era uma fortaleza. Muros altos, eletrificados, com câmeras que seguiam o movimento do carro velho como olhos de um predador desdenhoso. Bruno parou bruscamente na cancela. Através do vidro, a uniformidade dos jardins insultava sua visão de mundo. Tudo limpo, tudo simétrico, tudo pago, com o suor dele. Ele desceu do carro antes que o porteiro pudesse falar. O sol batia na nuca, uma fisgada de agulha, e o cheiro de grama recém-cortada, doce e enjoativo, entrava pelas narinas, misturado ao cheiro de óleo queimado do próprio carro. Ele correu até o intercom da casa que Larissa tinha mandado. O botão era frio, de metal polido, sem nenhuma ruga ou imperfeição. Quem é? A voz era sintética, vazia. Sou o Bruno, pai das crianças. Abre essa porta. Não consta na lista de autorizados, senhor. Retorne o veículo. Não tem veículo não, seu arrombado. Abre a porta que eu vou pegar meus filhos. O portão de ferro permaneceu imóvel. Bruno olhou para o alto. No segundo andar, uma varanda de vidro refletia o céu brilhante. 2 figuras lá. Uma mulher num vestido que custava mais do que o carro dele. E um homem na cadeira, perfilado. Mariana. Ela passou a mão no cabelo com a pose de uma rainha observando um inseto. Ela não olhou para baixo. Bruno não pensou. A conta bancária, o processo, a advogada, a injustiça. Tudo virou ruído branco. Ele agarrou as grades do portão. O ferro ferrou a palma da mão, desenhando um sulco vermelho, mas ele não sentiu dor. Só o gosto metálico de raiva na boca. Mariana, desce aqui agora. Você tá louca de trazer eles para isso? Ele balançou a grade. O som metálico ecoou no silêncio pomposo da rua, quebrando a paz de cemitério dos milionários. Um guarda de terno saiu da guarita, andando com a passada pesada de quem está acostumado a empurrar gente. Senhor, vou pedir que se afaste. Isso é invasão de propriedade. Invadindo o quê? Aqui dentro tem a minha filha. Eu pago a pensão dessa vaca, eu pago esse muro todo. Tira a mão de mim. Bruno empurrou o guarda. O homem nem se mexeu. Foi como bater numa parede de concreto. O guarda segurou o braço de Bruno e torceu. O estalido foi seco como um galho seco quebrando. Bruno grunhiu, caindo de joelhos no concreto queimado. A pedra arranhou a pele da canela, tirando farelos de sangue e sujeira. O calor subia do chão, sufocante, asfalto cozendo sob o sol da tarde. Vai sair mancando, seu fracassado. Bruno engoliu o sangue. O mundo girava, manchas coloridas dançando na visão periférica. Ele olhou para cima novamente. Mariana ainda estava lá. Ela não olhava para ele. Ela olhava para as unhas, verificando o esmalte. Ela não tinha medo. Ela tinha desdém. Henrique, o homem da cadeira, aproximou-se dela. Bruno viu o jeito que ela tocou o ombro do rapaz. Meiga,
dócil. A mesma performance que ela tinha feito com ele 10 anos atrás na sala de casa da avó. A mentira era uma marca registrada. Aquele homem rico não era um namorado, era um cheque. E as crianças eram apenas isca para a pensão que financiava o ingresso dela nesse mundo. Bruno parou de lutar. O corpo desabou, mas a mente afiou-se como uma lâmina. O guarda soltou o braço dele, esperando que fosse levantar e correr com o rabo entre as pernas. Em vez disso, Bruno tirou o celular do bolso com a mão boa. A tela estava trincada, mas a câmera funcionava. Ele focou no muro, no nome do condomínio, na placa de proibido entrar, no rosto do guarda. Tira a foto de mim e eu quebro esse telefone na tua cara. Bruno sorriu, um sorriso feio, torto, que ele nunca tinha usado antes. Não era o sorriso do homem honesto, do contador que sempre seguiu a linha reta. Era o sorriso de quem acabou de descobrir que a linha reta não leva a lugar nenhum. Era o sorriso do vigilante. Não precisa. Eu já peguei o que eu queria. Ele se levantou mancando, sem encostar no guarda para pedir ajuda. O sangue escorria pelo tornozelo, manchando a meia barata de azul marinho, um contraste vergonhoso. Ele voltou para o carro mancando, sentindo cada pedacinho de cascalho no asfalto. O motor do Uno falhou de novo, mas ele deu a partida persistente, insistente, xingando baixo. O motor roncou, tosse preta escapando pelo escapamento. Bruno olhou no retrovisor. Mariana tinha entrado. A festa continuava. A ilusão estava intacta por enquanto. Ele virou a chave. O carro saiu derrapando, deixando uma nuvem de fumaça na frente do portão elegante. A dor na perna pulsava em sincronia com a raiva, um lembrete constante de que as regras tinham mudado. Ele não era mais a vítima passiva que assinava cheques e chorava escondido. Ele era a testemunha de acusação. E ele tinha a prova de que a vida falsa dela era construída sobre o sangue dele. Era hora de parar de pagar. Era hora de cobrar. Com juros e correção monetária, o portão eletrônico deslizou com um zumbido grave, abrindo um vácuo entre o asfalto quente da rua e o microclima artificialmente refrigerado daquela fortaleza de vidro e concreto. Bruno ajustou a coleira da camisa, sentindo o tecido barato roçar a pele suada. No bolso, a lata de leite em pó parecia pesar 1 tonelada, um presente de pai para a filha que agora vivia num mundo onde o leite provavelmente vinha importado em frascos de cristal. O ar lá dentro cheirava a pinho esterilizado e ozônio, um cheiro de lugar onde ninguém realmente mora, apenas existe. Ele seguiu o jardineiro em silêncio, os sapatos de couro ressecados fazendo barulho contra a pedra portuguesa lisa. À sua esquerda, a piscina infinita transbordava água azul clara para a vista panorâmica da cidade, um cenário de filme que Bruno reconhecia apenas pelas telas da TV da sala de Mariana. Lá estava Henrique, imóvel na cadeira de rodas elétrica de design futurista, olhando para o horizonte. E ali, encostada no bar molhado, estava Mariana. Ela usava um roupão de seda branco, transparente demais para essa hora do dia, segurando um copo longe da boca, enquanto um rapaz gigantesco, vestido com agasalho de academia, gritava: "Você tá de sacanagem, Mari? Eu sou o cara que te tira da fossa." O gigante batia o punho no granito, o som ecoando pelo salão duplo. Bruno parou. O coração disparou, não por medo, mas por um instinto antigo de proteção. A falha fatal dele, aquela bondade estúpida que o fazia achar que podia consertar tudo, latejou. Ele reconhecia aquela dinâmica. A vítima representada, o predador berrando. Ele olhou para esta escada, viu Larissa assustada no topo, a mão na barriga crescente. Bruno respirou fundo e avançou. "Ei!" A voz saiu mais trêmula do que ele gostaria. "Deixa ela em paz." O gigante virou. Era o instrutor, aquele personal que Bruno vira nos stories do Instagram de Mariana. Olhos vermelhos, cheiro de álcool e suor de cromo. "Quem é o Zé Ruela? O seu novo amante?" O homem riu, um som seco e bronco. "Esse é o pai dos pimpolhos, né? O otário que bancou o leite em pó." Henrique girou a cadeira, o motor silencioso zumbindo. O rosto dele estava confuso, pálido, os olhos perdendo o foco da vista para fixar na cena grotesca. "O que está acontecendo, Mariana? Quem é esse homem?" Mariana estremeceu. Por um segundo, a máscara de patroa rica rachou. Ela olhou para Bruno, depois para o amante, calculando o dano colateral. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo gotejar da cascata do paisagismo artificial. "Isso é um mal-entendido, meu amor. O Bruno, ele veio pedir dinheiro. Ele é viciado, sabe?" A voz dela era doce e venenosa. "Esse aí é o irmão dele, um desequilibrado." Bruno sentiu o estômago revirar. O insulto foi físico, um soco no baixo ventre. Ele deu um passo à frente, ignorando o aviso nos olhos de Henrique. "Não escuta essa ladainha, Henrique. Ela tá te enganando. Todo mundo aqui tá sendo enganado." Bruno apontou para o gigante. "Esse cara é o amante dela. Eu vi as mensagens." A mentira sobre as mensagens foi um tiro no escuro, mas acertou em cheio. O rosto do instrutor endureceu, o ciúme subindo a cabeça mais rápido que o álcool. Ele avançou sobre Mariana, pegando-a pelo braço. "Você tá me traindo com esse aleijado?"
A mão dele subiu, ameaçando um tapa. Foi o suficiente. Bruno não pensou, apenas reagiu. Ele se jogou entre eles, agarrando o braço levantado do gigante. Não encosta nela, Bruno gritou. O impacto foi brutal. O instrutor, com o dobro do peso de Bruno, usou o impulso para empurrar. Bruno perdeu o equilíbrio nos sapatos lisos, caindo de costas na quina da mesa de centro de vidro. O som de vidro quebrando foi seco, seguido por uma dor aguda que rasgou as costelas. A respiração presou. O choque paralisou os músculos. Bruno? O grito de Larissa veio de cima, desesperado. Henrique tentou manobrar a cadeira para se interpor, mas o instrutor, num acesso de fúria cega, deu um chute na roda da cadeira. O milionário foi jogado para o lado, caindo de cara no tapete persa, incapaz de se levantar sozinho. A dignidade daquele homem, construída em anos de isolamento, foi esmagada em segundos. O alarme começou a tocar, um guincho agudo e penetrante. Luzes estroboscópicas encheram o salão. Segurança particular invadiu a área, empurrando o instrutor contra a parede e imobilizando-o com brutalidade eficiente. Mariana se ajoelhou ao lado de Henrique, chorando lágrimas perfeitamente dosadas, ignorando o sangue que escorria da testa do moço rico para atingir o tapete caro. Ela virou o rosto para Bruno, que contorcia-se no chão tentando encontrar ar para os pulmões. "Olha o que você fez!" Ela gritou, a transformação completa. Ela não era mais a vítima, era a acusadora. "Você trouxe esse marginal para dentro da minha casa. Você tentou me matar de novo." Segurando as costelas, Bruno viu o cenário se fechar. A segurança puxava-o pelos braços, erguendo-o do chão. A dor era um ferro quente atravessando o tórax. Ele tossiu, cuspindo um bolo de saliva rósea. Ele tentou explicar, apontar para o celular de Mariana que estava no balcão, mas as palavras morreram na garganta sufocada. "Levem ele daqui. E chamem a polícia. Digam que foi uma tentativa de latrocínio." Henrique, tonto e confuso, apoiou-se na perna de Mariana, olhando para Bruno com um misto de ódio e pena. "Eu quero esse homem preso." Bruno foi arrastado para fora. O portão se fechou atrás dele, cortando a visão de Henrique sendo ajudado por Mariana e a imagem de Larissa chorando na varanda. Ele foi jogado na calçada quente, o sol a pino queimando a pele ferida. O som do portão travando foi o som do caos se instalando de vez. Ele não tinha mais lar, não tinha mais a confiança dos filhos, e agora arrastava um processo criminal forjado pela mulher que ele criou. O leite em pó rolou no meio-fio, espalhando um pó branco sobre o asfalto sujo como farelo de sonho inútil. Bruno apertou o lado, sentindo a costela flutuando. Ele estava sozinho, ferido, e pela primeira vez, assustadoramente perto da linha de fundo. O ventilador de teto girava com um ranger ritmado, cortando o ar quente e denso do apartamento pequeno, mas sem aliviar o suor que grudava a camisa social nas costas de Bruno. Ele estava sentado na borda da cama, o colchão velho afundando sob o peso com uma folha de papel amassada na mão. O último aviso do banco. A dívida subia mais rápido que ele conseguia trabalhar. Uma avalanche de números vermelhos que seu cérebro de contador, antes tão organizado, agora falhava em equacionar. O cheiro de mofo e umidade das paredes, típico de prédios antigos na Zona Norte, enchia as narinas, misturado ao odor de óleo queimado vindo da janela aberta, onde o som ensurdecedor de um trio elétrico no quarteirão vizinho fazia os vidros tremerem. Era a festa da vida alheia. Ele olhou para o relógio. 00:15. O casamento era na manhã seguinte. A ironia deixava um gosto metálico na boca, como se ele tivesse mordido a própria língua. Pagava a pensão, suportava o humilhante processo judicial onde era tratado como um bancário ausente, e agora, para coroar a farsa, a ex-mulher ia se casar com um milionário enquanto ele engolia o prejuízo. O sistema era uma máquina bem lubrificada para esmagar o honesto. Ele se sentiu pequeno, uma peça descartável engrenagem que cumpriu sua função e foi descartada no lixo. "Você vai ficar aí se remoendo até o sol nascer?" A voz de Fernanda veio do batente da porta do quarto. Ela estava pronta, segurando um vestido de um tom sério, elegante, contrastando com a desordem do cômodo. Bruno não levantou os olhos. Suas mãos repousavam sobre os joelhos, as unhas roídas até a carne. "Não tem por que ir, Fernanda. Eu sou o convidado fantasma. O pai ausente que a lei condenou. O otário que pagou a conta. Se eu aparecer, só vou estragar a fotografia. Você não vai para ela. Vai pro Henrique e vai pelos seus filhos. Pela Larissa." Fernanda entrou, o som de seus saltos batendo no chão de taco quebrando o silêncio pesado. Ela se ajoelhou na frente dele, forçando o contato visual. "E pela sua dignidade. Se você não aparecer, eles ganham de novo. Eles acham que te quebraram." Bruno fechou os olhos. A dor no peito não era emocional. Era física, uma pressão forte logo abaixo das costelas, como se estivessem pisando nele. Ele lembrou do dia em que registrou as crianças, a caneta bique esferográfica riscando o papel cartório, a promessa solene de que aquilo era para sempre. Agora aquilo parecia piada. Ele tentou imaginar o rosto das crianças e só via vazio.
A alienação parental tinha sido eficiente. Eles não atendiam mais as ligações. A tela do celular permaneceu preta e muda na mesa de cabeceira, uma testemunha silenciosa do seu fracasso como guardião. Eu sou o vilão da história deles, Fernanda. Não adianta a verdade. A mãe deles pintou um quadro onde eu sou o monstro que abandonou o navio. Henrique é o salvador, o príncipe na cadeira de rodas. Eu sou só o ex-contador que devolve as latas de cerveja. A garganta dele apertou, a voz saindo rouca. Estou quebrado. Não sobrou nada. Sobrou você. Fernanda segurou as mãos dele, frias e úmidas. O toque dela era quente, firme, uma âncora. E mais uma coisa. Tava lá na igreja hoje, deixando uns enfeites. Vi a mãe dela, a Alzira. Bruno finalmente olhou para cima. E a velha? Tava no confessionário. Mas não tava chorando de alegria, Bruno. Tava tremendo. Toda. A mulher parecia que tinha visto um fantasma. E quando saiu, olhou para o altar com a cara mais assustada que eu já vi na minha vida. Não é paz de espírito, não. É medo. Puro medo. Aquilo foi um pingo de curiosidade em um oceano de resignação. Medo? Da filha? Do que estava por vir? Bruno sabia, por instinto de quem lidou com números a vida toda, que a conta de Mariana não batia. A subida rápida dela escorava em muita mentira e mentiras pesadas tendem a afundar. É a festa da vitória dela. Bruno resmungou, levantando-se com dificuldade. A perna esquerda estava dormente. A gente só vai assistir ao desfile. Não. A gente vai assistir ao enterro da mentira. Fernanda jogou o casaco dele nos ombros. O pelo do tecido arranhou o pescoço dele, uma sensação áspera e real. Vamos. O táxi está esperando lá embaixo e o táxi não aceita desculpas. Lá fora, a noite úmida e o barulho da cidade parecia pressagiar uma tempestade que não era apenas de chuva. Bruno desceu a escada correndo a mão na corrimão de madeira gasta, sentindo a textura irregular da tinta descascando. Cada degrau era um peso. Ele sentia que estava indo para o seu próprio julgamento, sem testemunhas de defesa, carregando apenas a consciência limpa. E agora a consciência não pagava pensão, nem comprava o amor de filhos distantes. Ao entrar no carro, a luz do posto de gasolina iluminou o rosto cansado dele no retrovisor. Olheiras fundas, a boca virada para baixo. Mas por trás daquele cansaço, algo frio começava a se formar. Não era esperança. Era a certeza de que amanhã tudo ia acabar. De uma forma ou de outra. O relógio corria. A conta prestes a fechar. E Bruno, pela primeira vez em meses, deixou de calcular prejuízos e começou a calcular o custo da verdade. O ar-condicionado da catedral, potente o suficiente para gelar um matadouro, não conseguia estancar o suor frio que escorria pelas costas de Bruno. O cheiro de cera queimada de vela misturava-se ao perfume francês importado, um aroma caro que tentava disfarçar o cheiro de podridão moral que ele conhecia tão bem. Ali, entre bancos de jacarandá polidos e vitrais que custavam mais que a vida de um homem da periferia, a farsa estava prestes a ser selada. Bruno via as contas não baterem. Henrique, na frente, vestido de terno branco, imóvel em sua cadeira, era o ativo principal a ser liquidado. E Mariana, deslizando pelo corredor no vestido de noiva, um pálido espetáculo de renda e vaidade, era a auditoria que roubara tudo dele. O celebrante, um homem de batina vermelha e voz de gravador, pediu o silêncio. O arrastar dos sapatos de verniz no mármore parou. Bruno sentiu Fernanda apertar sua mão. O anel dela, simples e de ouro velho, cortando seu dedo com uma realidade sólida que aquela cerimônia não tinha. Olhou para o fundo da nave. Alzira estava lá, encolhida num banco de canto, o terço girando rápido entre os dedos nodosos, os olhos fixos no crucifixo como se esperasse um raio. Se alguém aqui presente justa causa para que estes dois não sejam unidos em matrimônio, que fale agora. Ou cale-se para sempre. As palavras flutuaram no ar vazio. Uma centena de convidados de colarinho engomado seguravam a respiração. O tic-tac do relógio na torre parecia bater dentro do peito de Bruno. Ele não precisava falar. A verdade era uma dívida vencida, e o cobrador estava sentado na última fila. Alzira se levantou. A madeira do banco rangeu. Um som agudo de violino desafinado no meio da orquestra. Não pode. Não pode deixar ela fazer isso de novo. A voz da mulher velha tremia, quebrada pelo peso de anos de omissão. Ela não é nada, padre. É um buraco vazio de saia curta. Mariana parou. A cauda do vestido parou de balançar. Ela virou o pescoço, o movimento brusco fazendo o véu tremer. Mãe? Senta. Tá passando mal, é? Tá passando mal é você no juízo de Deus. Alzira deu um passo à frente, tropeçando na própria sombra. Ela foi capaz de largar 3 filhos por um bandido. Agora quer enterrar esse moço vivo para pegar a herança dele. Ela fez isso com o Bruno, fez com o Clayton, vai fazer com você. Ela é capaz de matar. O murmúrio começou pequeno, uma onda de fofoca que virou um estrondo. Mariana perdeu a postura. O sorriso ensaiado para as fotografias rasgou-se, revelando os dentes apertados num rugido contido.
Sua doida! Vão tirar essa mulher daqui. Segurança! Bruno viu o sangue subir ao rosto de Henrique. O rapaz parou de segurar as mãos da noiva. O silêncio da igreja foi estilhaçado pela porta dos fundos, batendo com força. O som metálico de botas na escadaria ecoou, pesado, ameaçador. Cadê meu dinheiro, Mari? Onde está a parte que me prometeu, sua vaca? Era ele. O instrutor da academia, os músculos saltando da camisa social mal fechada, o rosto vermelho de fúria e tração. A plateia de elite se retraiu, um corpo só de terror e escândalo. Mariana girou na direção do rapaz, depois para o marido e finalmente para a mãe. O jogo acabara. A mesa virou, a máscara caíra. Você me botou nessa enrascada também. Ela avançou na direção da mãe, o salto agulha martelando o mármore. Não era mais uma noiva, era a presa acuada que morde o que tem perto. Tá vendo o que você fez? Tá vendo, sua velha miserável? Eu só queria sair do buraco. Eu não ia morrer na lama como você. Henrique tentou segurar o braço dela, mas ela sacudiu a mão dele com violência, o rosto contorcido numa careta feia de desprezo. Tira a mão de mim, aleijado. Achou mesmo que uma mulher como eu ia amar um fracassado em cadeira de rodas? Eu só tô aqui pra tua firma, seu inútil. Ninguém ama você, ninguém aguenta esse cheiro de hospital. O escândalo foi absoluto. Gritos, o padre tentando intervir, a segurança correndo desorganizada. Mariana, cega pela raiva e pela humilhação, arrastou o vestido pesado na direção da saída lateral, tentando escapar do palco onde sua própria peça havia colapsado. Ela correu, tropeçando na própria bainha, sem ver o degrau do altar que descia abruptamente para a nave. O pé esquerdo torceu no bordado do vestido. O equilíbrio falhou. O corpo, envolto em seda branca, flutuou por uma fração de segundo, grotesco e lento, antes de bater com a testa na pedra angular da igreja. Um som seco, de osso quebrando, ecoou, calando todas as vozes instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Alzira gritou, um uivo animal que rasgou a alma de todos ali. Bruno olhou para o corpo imóvel no chão. O véu estava virado, cobrindo o rosto que outrora ele amara. Não houve tempo de remorso, nem glória. A conta tinha sido paga na hora. Ele sentiu o ar dos pulmões voltar, limpo. O cheiro de cera parecia ter sumido, substituído pelo ferro do sangue derramado e pela dor da mãe que chorava agarrada à filha morta. Henrique estava imóvel na cadeira, olhando para o vazio, os ombros caídos, mas por fim livre da ilusão. Fernanda puxou Bruno para perto, o abraço firme sendo a única âncora num mundo onde a justiça às vezes chega tarde demais, mas chega. Lá fora, o sol da tarde batia forte nas vidraças coloridas, indiferente à tragédia e à redenção de almas pequenas. O som seco impactou o mármore mais alto do que qualquer coral daquele mês. Um baque surdo, seguido por um silêncio que sugou o ar dos pulmões de 100 convidados de elite. O véu branco, agora lamaçado e manchado de pó, cobria um rosto que não expressava mais ambição, apenas o vazio estático da morte. Mariana parou de lutar. A conta, afinal, venceu. Bruno não correu em direção ao altar. Ele ficou plantado no meio da nave, sentindo o cheiro de cera de chão queimado e um leve perfume de flores murchas que subia do corpo caído. Ao seu lado, Fernanda segurou o braço dele com força, seus dedos cravando na alfaiataria do terno, a única âncora num mar de histeria coletiva que começava a borbulhar com gritos abafados e o choro de Alzira. Lá na frente, Henrique não gritou por socorro nem se desesperou. O milionário apenas encostou a cabeça no apoio da cadeira de rodas, os olhos fixos, vidrados, no corpo da mulher que o envenenava dia após dia. Pela primeira vez em anos, o peito dele subia e descia sem o peso de segredos. A mão dele soltou o braço da cadeira, tremendo, mas livre. O chicote de ouro que ela usava para controlá-lo havia se partido. A sirene da ambulância cortou o ar lá fora, chegando devagar, como se o tempo também estivesse se vingando daquela farsa. Alzira, a mãe da falecida, estava ajoelhada no corredor central, o terço escapando dos dedos ossudos e batendo no chão de madeira polida. Ela não chorava pela tragédia moral do crime, chorava pelo fracasso da criação, pelo monstro que havia ajudado a moldar. Bruno caminhou até ela, passando pelo burburinho de advogados e curiosos. O olhar da velha cruzou o dele, avermelhado e inchado. Não havia pedido de desculpas nem necessidade. A verdade estava nua, crua e sangrando no altar, mais forte do que qualquer jurisprudência ou sentença que um juiz pudesse assinar. Bruno assentiu. Não era ódio, era um acerto de contas silencioso. No jardim da mansão dos Fontes, o sol de fim de tarde batia forte, esquentando o terno de Bruno e trazendo aquele cheiro úmido de terra molhada e grama cortada. Ele desatou o nó da gravata, sentindo a garganta finalmente livre da angústia que o acompanhava há anos. Larissa veio correndo pelos degraus da igreja, a barriga já mostrando sob o vestido preto simples, o rosto inchado de chorar. Ela parou na frente dele sem ar, parecendo uma criança perdida num shopping lotado, o medo de ser a réplica da mãe estampado nos olhos. Pai, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ser igual a ela. Eu me assusto quando vejo o meu rosto no espelho.
Bruno olhou para Fernanda, que já abria os braços para a menina sem julgamentos. Fernanda não era mãe biológica, mas tinha a coluna vertebral que faltou na casa de Bruno. Ele estendeu a mão, não para puxar a garota para a culpa, mas para erguê-la para fora do ciclo que quase a engoliu. Você não é ela. Você tem escolha. Vamos para casa. A caminhada até o carro foi um renascimento. O som dos pássaros na árvore frondosa da entrada parecia mais alto. A textura do asfalto quente sob os sapatos parecia mais real. Bruno abriu a porta do sedã velho, mas que era dele, pago com suor honesto e sem dívidas de sangue. O cheiro de couro gasto do banco e a brisa do ar-condicionado nunca foram tão bem-vindos. Ao ligar o motor, o rádio tocou uma música popular qualquer, algo simples, um samba batido sem amargura. Henrique ficou na varanda vendo o carro de Bruno sumir na curva arborizada. Ao lado dele, a empregadaria trazia uma bandeja com água e um copo, agitando a cabeça diante da tragédia. Ele olhou para o portão da mansão, depois para o céu laranja que pegava fogo no horizonte. A vida continuava, sem mentiras, sem veneno. Difícil, mas verdadeira. Ele não estava sozinho na cadeira. Ele estava consigo mesmo, e pela primeira vez isso bastava. Bruno dirigiu em silêncio por alguns quarteirões até que o trânsito comum de uma terça-feira na avenida principal os engoliu. O caos urbano, com seus buzinaços e fumaça, nunca pareceu tão pacífico. Fernanda pôs a mão no ombro dele, um toque firme, seguro, morno. Tudo bem? Ela perguntou a voz baixa. Bruno ajustou o retrovisor. Nos olhos dele não havia mais rancor, apenas a certeza de que a honestidade, por mais cara que fosse, era a única moeda que não desvalorizava. Nunca estive melhor, ele respondeu sorrindo de canto, um sorriso genuíno que não tentava agradar ninguém. O saldo finally ficou positivo. A cidade continuava lá fora, barulhenta, viva e implacável. Mas lá dentro daquele carro, o mundo finalmente tinha encontrado o eixo. Não era um final de conto de fadas com castelos e príncipes encantados. Era melhor. Era real. Era só a vida, simples, suada e sem dívidas pendentes. E aí, curtiu ver como a justiça foi feita? Se essa história te tocou, não esquece de deixar o like forte aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio das nossas narrativas. Até a próxima!